Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao minicurso Matemática com Python, que será oferecido aí na 9ª edição da Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica do Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista. Nesse vídeo aqui nós vamos iniciar a nossa abordagem do 5º tópico, que é como trabalhar com matrizes. Nos vídeos passados nós falamos como trabalhar com funções, que eu diria que é um dos assuntos mais importantes da matemática, e dentro da computação, gente, tem uma importância assim, fundamental. Isso não é diferente com o tema matrizes, né? Quando a gente pensa em matrizes, a gente pensa logo em tabelas, né? Quando a gente pensa em tabelas, a gente pensa em grande quantidade de dados, né? Então, matrizes são estruturas muito úteis para armazenar grande quantidade de dados, né? E nesse sentido, é importante entender bem como trabalhar com essas estruturas. A análise de dados em si vai ser feita só em outros vídeos mais à frente. Porém, agora a gente vai entender como trabalhar com a matriz de modo mais geral, mas como a gente vê em matemática, né? Então, primeira coisa é como criar uma matriz. A criação de uma matriz é feita por essa função aqui, matrix, que uma das formas é importar esse pacote aqui, que é um pacote que trabalha com matriz, pode ter outros pacotes, outras bibliotecas, né? Então é o NumPy, que a gente já vem usando amplamente, né? Então, importa NumPy SNP, é o prefixo NP para eu colocar antes de cada uma das funções que eu estou utilizando para evitar, né, ambiguidade com outra função matrix de outro pacote, tá certo? Então, o A aqui, a variável A, vai armazenar uma matriz. Aí aqui eu vou escrever, abrir um parêntese e vou escrever a matriz aqui dentro, né? Eu coloquei nessa visualização aqui, mas normalmente a gente costuma escrever assim, direto, né? Em linha. Então essa aqui vai ser a primeira linha, segunda linha, terceira linha. Só que aí, para facilitar a visualização, a gente dá um Enter aqui e um Enter aqui, pronto. Fica do jeitinho que está aqui, é o que vai aparecer aqui embaixo quando eu imprimir. Então, vou compilar aqui, ó, Ctrl Enter, primeira compilação aqui, ó, apareceu um umzinho, e vou imprimir a matriz. Então, perceba, ó, mesma coisa, ó, só que aqui ele não tem vírgula, né? Tá certo? Aí há essas separações, né, de colchetes aqui e tal, isso aí é próprio do Python, beleza? Normalmente em matemática só tem um colchetezão ou um parêntesezão e pronto, né? Aqui não, você tem essa separação entre o que é a matriz em si, fica dentro dessa chave aqui desse colchete aqui principal, desses dois, né? E aí depois as linhas são separadas por colchetes secundários, beleza? Então, continuando aqui, nós temos algumas operações, né? Algumas coisas que a gente consegue fazer com a matriz, certo? Por exemplo, se a gente quiser consultar a dimensão dela, né? Aqui é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas, né? É a mesma matriz do exemplo anterior. Então a gente pode usar esse comando aqui, d igual a a.shape. D aqui eu estou armazenando então a dimensão dessa matriz na variável d. Tá certo? E aí eu quero imprimir isso e ver isso em tela. A matriz 3 por 3, de fato. 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3 colunas. 3 por 3. Esse primeiro aqui é o número de linhas, esse segundo é o número de colunas. Então, se você precisar consultar a dimensão de uma matriz, você já tem um comando para isso. Uma coisa importante é o seguinte. Lembre-se que a indexação em Python se difere do que estamos acostumados em matemática. Em vez de começar a indexação a partir de 1, em Python ela começa a partir de 0. Lembra lá listas e tuplas, né? Portanto, o primeiro elemento de uma matriz é identificado como A00 e não como A11, como estamos acostumados em matemática. Para acessar as componentes de uma matriz em Python é possível utilizar diversas operações, como acessar linhas, acessar colunas, elementos específicos e realizar operações matemáticas com as mesmas. Então é isso que a gente vai estar vendo nesse vídeo aqui e num próximo vídeo também. Vamos imaginar que eu queira acessar elementos internos. Nesse primeiro caso aqui, ó, se eu usar esse comando aqui, print a, abre colchete 0,2, eu vou acessar o elemento 0,2. Quem é ele? Olha, linha 0, linha 1, linha 2. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Então aqui é a linha e aqui a coluna. Linha 0, coluna 2. Então provavelmente eu vou acessar esse carinha aqui. Tá certo? 3. Então espera-se, né? Vou botar aqui, ó, 3. Eu espero que saia isso, né? Aqui, print A1, mostra a linha 2. Professor, por que eu boto 1 e mostro a linha 2? Porque começa de 0. 0, 1. Né? A indexação. Então, o cara que tem posição 0 é a linha 1, o cara que tem posição 1 é a linha 2, tá certo? Então, nesse caso aqui, espera-se que nós achemos o que? O 2, 1, 0. Tá certo? Então, vai imprimir esse cara aqui, ó. Linha 2, né? Linha 1, linha 2.
E aqui, se eu quiser mostrar uma coluna, eu vou usar o transpose, né? Então, A.transpose 1, né? Então, eu quero o quê? A coluna 2. Quem é a coluna 2? Olha só, coluna 1, coluna 2. Tem gente que lê assim, coluna 0, coluna 1. Só que você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque você pode confundir essa quantidade aí com o índice, né? Então aqui eu espero que dê uma resposta, né? Pode ser que dê na vertical, mas eu vou desenhar ela normal, né? A coluna 2, 5, 1, 4, né? 5, 1, 4. Vamos aqui compilar e ver. Então, ó, 3, né? Que é esse elemento aqui. 2, 1, 0, que é essa linha aqui. E 5, 1, 4, que é essa coluna. Beleza? Claro que aqui eu botou um colchete a mais, né? A diferença para nós foi essa, mas acertamos, né? Quer dizer, acertei. Eu acredito que tenha, né, chegado bem perto, né? Então é isso aí. Então a gente consegue, né, acessar elementos internos. Seja um elemento específico, seja uma linha inteira, seja uma coluna inteira. São os comandos mais úteis assim de acessar elementos para a matriz, acredito que sejam esses. Continuando aqui, gente, nós temos o seguinte, né? Nós temos algumas matrizes especiais. Vamos supor que você vai usar um programa e você vai começar a armazenar dados numa matriz. Então você pode pensar, pô, eu queria criar uma matriz com todos os dados iguais a 0, porque aí eu vou adicionando, à medida que for calculando aquele cara, vai adicionando ali naquela casa, adiciona o outro na outra casa. Então eu posso criar esse tipo de matriz, uma matriz com tudo 1. Né? Uma matriz de identidade. Então tem matrizes especiais que o Python já disponibiliza codificações para criar essas matrizes, tá certo? Então, por exemplo, a matriz nula, chama aqui de A0, vai ser NP zeros. 2, 3 significa 2 linhas, 3 colunas, e o tipo dela é de zeros inteiros. Print A0. Como assim? Vamos lá. Então, saiu essa matriz aqui. Se eu botasse aqui float, ó, o pontinho aparecendo, então já vai entender essas coordenadas aqui como pontos o quê? Com ponto flutuante. Antes ele estava entendendo como inteiros, né? Vamos deixar aqui como está. Então perceba, 2 linhas, 1, 2, 3 colunas, 1, 2, 3. Beleza? Então pode ser importante você partir de uma matriz nula em algum problema. Aí você tem esses comandozinho para isso. Matriz unitária, você quer uma matriz com tudo 1. Mesma ideia anterior, só muda que onde você tinha zeros, você bota ons. Mas a mesma ideia, né? Então A1 é uma matriz com tudo 1. Float, só que esse 1 aqui vai ser o quê? Em ponto flutuante. Se eu botar int, ó, vamos botar aqui, ó, int. Então perceba que assim, você vai mexendo, né, nas coisas lá atrás, você vai começando a perceber, né, coisas que você às vezes fala assim, isso aqui eu sei que eu posso mudar, né? Então programação funciona assim. Esse 1 aqui já é inteiro, entendeu? E depende da aplicabilidade que você quer. Dá um Ctrl Z aqui, deixar float mesmo, que estava float, né? A matriz de identidade, pô, né, uma matriz fundamental, né, a matriz de identidade. Então ident, chamei ela disso, e é np.identity. Né, com TY aqui. Aí 3, porque a identidade ela é sempre uma matriz quadrada. Perceba que nas outras, né, eu indico o número de linhas e colunas. Só que no caso da matriz de identidade, ela só faz sentido se ela for quadrada. Então você só precisa dizer 3 aqui, porque vai entender que é 3 linhas e 3 colunas. E eu quero ela do tipo float. Ou seja, os valores que vão aparecer lá são valores com ponto flutuante. Certo? Pronto, está aqui. A matriz de identidade é aquela que a diagonal dela é o quê? Toda 1 e os outros elementos são todos nulos. Beleza? Temos também como transpor uma matriz. Né? Eu até usei esse comando aqui, não sei se você percebeu, para transpor e pegar só uma coluna. Né? Então meio que eu devia ter falado, acessar uma coluna, depois de falar outra transforma. Mas não tem problema não. Né? Então eu tenho aqui A igual a np.metrics, né, que é aquela matriz lá original. Vamos dar um enter aqui para a gente perceber ela. Né? E eu quero transpor ela. Transpor é o quê? Trocar a linha por coluna, deitar essa matriz. Tá certo? Então nesse caso, eu vou criar uma nova matriz B, né? Vai ser igual a A.transpose. E vou imprimir A e B para eu ver as duas, tá certo? Então, tá aqui a matriz A, 1, 5, 3, né? 2, 1, 0, 3, 4, 1, e tá aqui a matriz B. 1, 2, 3, que tá aqui 1, 2, 3, né? 5, 1, 4 aqui, 5, 1, 4 aqui, 3, 0, 1, 3, 0, 1, tá certo? Então, se você precisar trabalhar com matriz de transpose, você já tem um comandinho para fazer isso, beleza? E aí, no próximo vídeo, a gente vai estar falando, né, de operações com matrizes, beleza? Vamos ver que é possível somar matrizes, né? Claro que atendido às condições, né? De mesmo número de linhas e colunas, multiplicar matrizes, né? Que tem aquela regrinha lá que você tem que ter o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, mas aí vamos aprender a fazer essas operações, né? Claro que a gente tem que respeitar o que a matemática diz também, beleza? Então
Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.